Reinaldo, o que são micro-organismos endofíticos? Bom, Peter, micro-organismos endofíticos são aqueles micro-organismos que vivem dentro dos tecidos vegetais. E por isso esses micro-organismos são chamados endofíticos. Então, esse tipo de micro-organismo, ele se associa à planta por diversos fatores. Sejam fatores que a planta precisa desses micro-organismos para algum processo de, por exemplo, absorção de nutrientes, para algum mecanismo de defesa que a planta tenha com relação a pragas e doenças. Então, esses micro-organismos, eles conseguem conviver com as plantas. E esses micro-organismos são muito comuns dentro das plantas, e se você, por exemplo, pegar uma planta de milho, uma planta de soja, você vai encontrar aí milhões de micro-organismos dentro dessa comunidade microbiana. Então, o que a gente chama de micro-organismos endofíticos são realmente aqueles micro-organismos que se encontram dentro das plantas. Esses micro-organismos, eles podem estar dentro, na rizosfera da raiz, dentro do sistema radicular, mas também presentes na parte aérea, seja ele no caule e nas folhas da planta. Então, esses são considerados os micro-organismos endofíticos. E quais são as aplicações desses micro-organismos? Então, a microbiologia utilizada na agricultura e os produtos biológicos é uma ciência muito recente dentro da agricultura. Então, se você vê desde o desenvolvimento, primeiro dos herbicidas, depois de todos os fungicidas, inseticidas, biotecnologia focada a geneticamente modificados, os biológicos é uma nova onda de produtos e realmente que a gente vem descobrindo os seus usos e sua eficiência muito recentemente. Então, a ciência é bastante nova. Mas sim, a gente vê dentro dos micro-organismos, e nós na Índigo trabalhamos basicamente com os micro-organismos endofíticos, é que eles têm um potencial muito grande de ajudar a planta a suportar diferentes estresses que ela convive. Então, por exemplo, você tem estresse hídrico. Micro-organismos são eficientes em ajudar a planta a suportar, por exemplo, esse estresse hídrico. Hoje, muito falado dentro da agricultura, como os micro-organismos podem ajudar a planta a deficiências nutricionais. A gente sabe muitas vezes os macronutrientes, micronutrientes estão no solo de uma maneira não disponível. Muitos micro-organismos podem ajudar a planta nessa eficiência de uso dos nutrientes. Então, é o outro tipo de uso. Mecanismos de defesa e controle, por exemplo. Então, a gente vê hoje no Brasil o sucesso dos nematicidas biológicos, né? Então, dentro dos micro-organismos endofíticos, tem diversas espécies, diversas cepas altamente eficientes no controle de nematóides. Então, o uso para esses micro-organismos endofíticos vai desde ajudar a planta a enfrentar estresses abióticos, que a gente chama, né? Deficiência de uso de água, nutrientes, como os estresses bióticos, insetos, doenças que atacam as plantas, e estes micro-organismos podem ser utilizados no sentido de ajudar a planta a tolerar esses estresses que ela enfrenta. E como a Índigo trabalha a pesquisa desses micro-organismos? Legal. A Índigo foi uma empresa fundada no ano de 2013 nos Estados Unidos, e basicamente o que a Índigo tinha como princípio naquele momento era desenvolver tecnologias para agricultura sustentável. E dentro de uma das linhas foi a linha dos produtos biológicos. E por que produtos biológicos e micro-organismos endofíticos? Porque essa era uma área de estudo já de pesquisadores que fundaram a empresa e que tinha um grupo de investimentos por trás que tinham muito interesse na agricultura. Então, eles trouxeram conhecimentos da indústria farmacêutica, farmacológica, de microbiologia para a agricultura. E, basicamente, focado nos micro-organismos endofíticos. Então, esse foi o princípio. Então, a Índigo teve como seu princípio básico estudar os micro-organismos endofíticos. E como ela estabeleceu esse estudo e essa pesquisa? Dentro da Índigo, a gente tem um projeto e a gente tem um processo de pesquisa que a gente chama de coletas focadas. Então, o que é uma coleta focada? O termo que você usa lá no original é focal sourcing, nada mais é que a coleta focada. E aí eu trago um exemplo muito claro. Por exemplo, no Brasil, se a gente vai no Mato Grosso e pega uma lavoura de soja, dentro dessa lavoura de soja, você tem uma reboleira de nematóide. Nessa reboleira de nematóide, você vai encontrar plantas mortas,
plantas sintomáticas, então mostrando aquele sintoma do nematóide, seja ele pratilenco, seja ele nematóide do cisto, e você tem plantas sadias entre aquelas plantas. E quando você pega aquela comunidade de plantas, você diz, a gente tem uma mesma genética, a gente tem uma mesma condição ambiental e uma mesma condição de solo, porque as plantas estão lado a lado. A hipótese da Índigo é que a comunidade microbiana da planta saudável está defendendo ela do ataque do nematóide. Então, o que a gente faz? A gente coleta essas duas plantas e leva para laboratório. Essas duas plantas em laboratório, a planta atacada é a planta controle e a nossa planta sadia é a planta alvo. E o que a gente estuda num primeiro momento? As comunidades microbianas dentro dessas duas plantas. Então, quais comunidades microbianas a gente tem na planta saudável que a gente não tem na planta atacada? E esse é o start de todo o nosso processo de pesquisa e o que a gente chama de descoberta. Então, dentro dessa comunidade microbiana, num primeiro momento, a gente encontra diversos gêneros e espécies que a gente não encontra na planta atacada. E aí começa todo esse processo de seleção através de quê? Algoritmos de seleção, bioinformática, inteligência artificial, para a gente finalmente chegar no micro-organismo alvo nosso e principalmente, o mais importante, na cepa, porque a cepa é quem diz a eficiência de um micro-organismo. Você, por exemplo, dizer que um Bacillus subtilis é um bom bionematicida, não é verdade, porque a gente já entendeu e a gente já sabe que existem cepas de Bacillus subtilis muito eficientes como bionematicidas, mas a gente sabe que tem cepas de Bacillus subtilis que não são eficientes como bionematicida. São cepas eficientes, por exemplo, para biofungicida, como bioestimulantes, promotores de crescimento, mas não como bionematicida. Então, você ter o entendimento da cepa, você ter e para você ter o entendimento de qual é a cepa, você precisa fazer sequenciamento genômico e chegar no genoma dessa cepa, que o genoma, sim, te diz é a identidade dessa cepa, você tem um longo caminho e você tem que usar de várias ferramentas, inclusive de inteligência artificial e bioinformática para seleção, para você realmente ter identificado qual que é o seu micro-organismo-alvo. Então, basicamente, o que a gente fez foi, ao redor do mundo, em biomas, a Índigo fez esse processo de coleta focada. Eu usei o exemplo do bionematicida, mas isso pode ser feito, por exemplo, se você busca um estresse hoje muito comum dentro dos biológicos, produtos que ajudam a planta na solubilização de fósforo. Você tem um processo de coleta focado em áreas de deficiência de fósforo, onde você tem plantas sintomáticas para deficiência de fósforo e não sintomáticas, que você pode estabelecer o mesmo processo de pesquisa. Então, você tem como princípio uma coleta focada, determinando qual que é o alvo que você busca, e depois você estabelece todo esse processo de pesquisa até o sequenciamento genômico daquela cepa, para você dizer que aquela cepa é altamente eficiente para o controle que você busca. Então, isso é como a gente faz o processo. Dentro da Índigo, nesse processo, a gente já desenvolveu, a gente tem no nosso banco de cepas entre 36 mil e 37 mil cepas nesse nível de detalhamento, onde aí você diz, aqui a gente tem o potencial de 36 a 37 mil diferentes micro-organismos que podem vir a ser produtos. Claro que a gente tem um desafio muito grande entre você dizer que um micro-organismo é eficiente e você chegar num produto final formulado, porque tem todo o processo de bioprospecção, de formulação desse micro-organismo, até ele virar um produto comercial com shelf life mínimo necessário para a agricultura. Então, esses são os grandes desafios. Eu digo, hoje na Índigo a gente tem um desafio bastante grande, que é como a gente destravar esse potencial que a gente já descobriu dentro da microbiologia e dos micro-organismos a desenvolver produtos. Mas é uma coisa que a gente vem fazendo e com muito sucesso. Então, a gente vem lançando no Brasil e no mundo uma série de produtos à base de endofíticos, e só para um exemplo, a gente é uma empresa muito jovem no Brasil. A gente iniciou nossas atividades aqui no ano 2018 e se estabeleceu como empresa em 2019. Então, mas desde então a gente vem
no mínimo aí a cada 1 ou 2 anos, lançando de 2 a 3 novos produtos, seja eles bionematicidas, biofungicidas, produtos para eficiência de uso de nutrientes, estresse hídrico, todos os anos. O grande desafio está como eu transformo esse micro-organismo num produto formulado. Então, a gente tem investido muito ultimamente em processos de formulação, como trazer esses produtos para uma formulação mais amigável. O grande problema do micro-organismo é você dizer, eu tenho uma bactéria ou um fungo que ele não tem compatibilidade com a água e eu quero transformar numa formulação aquosa porque é a formulação que o agricultor prefere. Então, esses são os grandes desafios. E aí a gente tem diferentes grupos de bactérias e fungos que, por exemplo, você pegar uma bactéria gram-positiva, ela forma esporos, ela tem estruturas de resistência. Então, esse tipo de bactéria, a gente consegue formular em uma formulação líquida. E por isso que você vê hoje, basicamente, nossos produtos de biocontrole no Brasil são à base de bacilos. Porque é um gênero que produz esporos, as bactérias produzem esporos, são produtos muito mais fáceis de você formular. Mas quando, por exemplo, você vem com produtos, vou citar um exemplo, a gente lançou este ano passado um bionematicida, que é a base de Pseudomonas oryzirrhabitans, uma bactéria gram-negativa. Essa bactéria, você tem que ter um processo de formulação muito diferente, porque ela não aceita formulações aquosas que são a base de formulação de bacilos. Então, você tem que ter um processo de formulação bastante diferente e você tem que estudar muito isso. Então, basicamente, esse é o nosso processo. Então, a gente começa com uma coleta focada, faz um trabalho muito grande nessa parte de identificação de cepas, através de sequenciamento genômico, todo o processo de bioinformática, e depois estabelece um processo de desenvolvimento de formulação desses produtos até chegar a um produto formulado no final. E esse processo tem que ser muito eficiente. A gente diz que leva desde um processo de descoberta, a gente tem um produto comercial desenvolvido, na Índigo a gente leva um prazo aí de 3 a 4 anos para ter esse processo todo estabelecido. Então é bastante eficiente esse processo. Por quê? Porque a gente realmente usa de ferramentas de inteligência artificial, de bioinformática, para realmente fazer um processo de seleção muito assertivo. E quando a gente vai para o campo, a gente sabe dentro daquela bactéria qual que é o gene que tem efeito bionematicida, que produz alguma substância que é a bionematicida. Então, quando a gente vai para desenvolvimento de campo, não que é menos importante, a gente já vai muito mais direcionado ao que buscar de eficácia de produto. E, Reinaldo, como é que os endofíticos estão relacionados com as práticas agrícolas novas, agricultura regenerativa, por exemplo? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque acho que a transformação da agricultura para uma agricultura mais regenerativa tem tudo a ver com o produto biológico. E a gente, e eu te comentei no começo, a gente é uma empresa que desenvolve produtos para agricultura sustentável, para agricultura regenerativa, e os biológicos são um pilar muito, muito importante para a gente nesse sentido. A gente está aprendendo, não na empresa, mas a gente na agricultura, e o Brasil, acredito que tem um papel fundamental, e é pioneiro nisso, da utilização dos biológicos dentro do processo produtivo do agricultor. Aqui a gente não está falando que a gente consegue fazer uma agricultura 100% à base de biológicos, uma agricultura orgânica, não. O conceito, para mim, real é de agricultura regenerativa. Como a gente pega o biológico, esses produtos, esse potencial que a gente vê nos endofíticos, e não só nos endofíticos, existem micro-organismos de rizosfera altamente eficientes também, e que não são endofíticos, mas aqui o nosso tema é os endofíticos, mas a gente vê que eles são altamente eficientes, se conhecidos os seus efeitos, e ajudar a planta a tolerar estresse. Então, por exemplo, a gente fala muito de nutrição de plantas, e a gente fala muito na adubação mais racional, menor perda de nutrientes dentro do processo de produção. Então, assim, o agricultor vai e aplica um fertilizante, e quanto desse fertilizante é utilizado pela planta? Quanto desse fertilizante não é aproveitado pela planta, ou ele é volatilizado, ou ele é imobilizado no solo, ou ele é lixiviado? Eu acho que esse é um dos exemplos onde os micro-organismos podem ajudar muito na eficiência da adubação. Então, a gente não está dizendo que um micro-organismo vai substituir um fertilizante fosfatado, por exemplo. A gente sabe a deficiência de fósforo que a gente tem nos solos brasileiros, mas mesmo assim,
aqueles quilos que o agricultor aplica de fósforo, ele não está conseguindo que a planta consiga absorver. Então, o micro-organismo entra para auxiliar nesse sentido. A gente tem hoje diversos trabalhos mostrando que você fazer coating de fertilizante com micro-organismo eficiente na disponibilidade daquele determinado fertilizante para a planta, você consegue, comparando com o fertilizante não aplicado, o produto biológico, uma eficiência muito maior. Você tem ganhos de rendimento de 10 a 15% daquele fertilizante. Então, assim, numa agricultura como a nossa, que o custo do fertilizante é parte muito importante do custo produtivo do agricultor. Ele aplica o fertilizante, ainda ele tem muitas perdas durante o processo. Você aplicar um produto biológico que ajude na eficiência do uso desse fertilizante, não para diminuir a adubação do fertilizante, mas com aquele mesmo montante de fertilizante, você produzir mais grãos de milho ou mais grãos de soja, esse é um ponto fundamental, por exemplo, para os conceitos de agricultura regenerativa. Menores emissões por tonelada de grão produzida. Um outro exemplo é, por exemplo, o que aconteceu no Brasil. É fantástico o que aconteceu no Brasil com relação ao uso de bionematicidas. Se você pegar os dados históricos nossos de uso de produtos para controle de nematóides, 5, 6 anos atrás, 80% do controle de nematóides no Brasil era feito através de defensivo químico. E esses defensivos químicos lá das antigas, a gente sabe que, apesar de terem registros, serem registrados para isso, com os devidos cuidados, esses produtos também podem ser utilizados, mas são produtos de alta toxicologia. Então, porque realmente não é fácil você controlar nematóide com químico. Hoje, na agricultura, o 80%, inclusive eu acredito que jamais hoje, do que é aplicado de controle de nematóides são biológicos. Então, assim, por quê? Porque realmente, e isso não é que o agricultor pensou em agricultura regenerativa, pensou em sustentabilidade, isso foi uma consequência. Ele viu no biológico um bom controle. Então, assim, o agricultor, ele precisa da ferramenta para controlar. Então, assim, ele pensa em sustentabilidade, ele faz práticas de sustentabilidade, sim, mas ele tem que garantir que ele não tenha praga, ele tem que garantir que não tenha doença. Então, isso é a evolução que está acontecendo nos biológicos ultimamente. A gente está vendo que os biológicos, sim, controlam. Eles não são coadjuvantes nesse processo, eles são realmente atores principais. Então, o nematicida é o carro-chefe, o bionematicida. Não se precisa misturar com o nematicida químico. O nematicida biológico, ele controla, inclusive, muitas vezes, melhor que o nematicida químico. Eu usei o exemplo do nematicida, mas isso é para uma série de outras doenças e insetos, cada vez mais a gente vê essa utilização. Então, aí é outro conceito de agricultura regenerativa. Você reduz a carga química, os defensivos químicos que você utiliza e começa a usar produtos muito mais amigáveis ao meio ambiente, muito mais saudáveis ao solo. Porque uma coisa que a gente tem que entender, e é um dos princípios da agricultura regenerativa, é você manter a microbiologia do solo. E esse é o grande, muitas vezes, o impacto que os químicos causam. É o desbalanço na microbiologia do solo. Então, algumas espécies de micro-organismos, elas são afetadas pelos defensivos químicos utilizados. E quando você aplica um produto biológico, você tem, num primeiro momento, esse micro-organismo tendo uma dominância daquele ambiente em volta da rizosfera, mas depois a tendência natural é ele se estabelecer em harmonia com os demais micro-organismos da microbiologia. Então, você impacta muito menos a microbiologia do solo quando você usa um biológico em detrimento de um produto químico, por exemplo.